E vambora. Eu prometo que no próximo vídeo eu gravo com a câmera. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua ajuda. Os créditos Já de... começa aí. Segue o meu canal. Ó, se inscreve no meu canal. Se inscreve no do Hip. E se inscreve no do Analog que vai aparecer aqui hoje, né? Obviamente. Toda essa criação são do canal Deathmob. Tudo isso que vocês estão pra ver foi criado por ele e a melhor experiência sempre é no canal original. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Não, isso aqui não é um canal só focado em Minecraft, isso aqui são 3 vídeos seguidos de Mine. O terceiro e último dessa streak tinha que ser esse tema aqui. E aí, gente? Fazia um tempo já que vocês não flodavam em todo canto pedindo um tema. Foi gente pedindo aqui, pedindo no Insta, no canal de gameplay e até no Live Pix durante uma live. Caralho. Em todo canto tava esse nome. Pedindo tudo mesmo. Verity, não sei. Tinha amigo pessoal meu me mandando mensagem no Zap, falando pra eu fazer vídeo disso. Quando eu fui olhar, eu estranhamente caí num canal no YouTube chamado Deathmob. E foi aí que eu entendi que Verity é uma história. Pois é, né? Quem diria que pegar 20 milhões de views num ARG próprio iria... Caralho, 20 milhões de views é coisa pra querer. ia virar moda. Pra nossa sorte, virou. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês tudo que tem de história até o momento de Verity e a criatura obcecada por você. É meio estranho, né? Tipo, é só uns meio, né? Feliz. Mas dá medo do mesmo jeito. Verity Edition. Bom, Next. nesse vídeo a gente vai acompanhar Deathmob. A nossa história começa com ele encarando uma caixa que parece ter algo dentro, tentando sair. Oh, Tomara Verity. que seja um gato. What the hell is this? What the hell is this? Droga, Schrödinger tinha razão. Essa bolinha aí é Verity e ele é falante. Já começa aqui, bolinha falante. E ele sai da caixa levando meio que dano, é meio complicado, né? Na lógica não era pra sentir dano, né? Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Ok, isso daí é um Ok. Bouncy Buddy de bolso, só que no Minecraft. Eu não sei o que mais me deixa pensativo. O fato disso aí parecer com o Luke Patcher ou o fato disso ser um círculo no Minecraft. Enfim, É, o tem Verity isso se também. apresenta como um pequeno serzinho que sabe de tudo. Absolutamente tudo. Então o nosso amigão Deathmob já resolve por isso a prova. Ele faz perguntas básicas de matemática, geografia e até mesmo coisas sobre o próprio Minecraft. Como por exemplo, qual o raio de explosão de um Creeper. E o Verity acerta tudo. Só que Deathmob Porra. continua descrente. Ele até fala que essas respostas são tão secas e diretas quanto uma pesquisa na Wikipedia. E ele até abandona o Verity. Só que ele muda de ideia logo em seguida. Ele tem uma ideia de pergunta que Verity não poderia ter. Ele pensou assim, vai que esse bicho vira o demônio e me mata depois. Melhor seguir ele. Pesquisar. Ele realmente acha que essa bolinha amarela tava pesquisando em tempo real. A pergunta que ele bolou foi: em que bioma estamos nesse momento? E Verity responde dizendo um bioma de planícies. Ele acertou. Não é como se ele simplesmente não pudesse olhar em volta, mas enfim, essa resposta foi o suficiente para Deathmob, que resolve daqui pra frente levar Verity com si. E isso deixa a bolinha bem feliz. E daqui pra frente a nossa gameplay realmente se inicia. Pausa pro contexto. Esse canal, Deathmob, em quase todos os seus vídeos, ou pelo menos nos que eu vi, ele cria mods de terror e então ele faz um vídeo atuando, como se ele estivesse jogando o mod que ele achou, entendem? Eu adoro esse tipo de vídeo. E no É caso de maneiro mesmo, Verity, é que é maneiro. esse mod que a gente tá vendo agora, o Deathmob cita que um amigo mandou pra ele no Discord esse mod pra ele testar. E ele não faz a menor ideia do que esse mod seja ou o que ele altera no mundo de fato. Uma coisa que eu notei que esse mod faz foi tirar a barra de fome. Eu digo que o mod tirou a barra de fome porque essa aqui definitivamente não é uma versão mais antiga do Mine. Eu digo isso porque essa versão precisa se passar depois da 1.12. Foi a partir dessa atualização que o livro de receitas é adicionado do Minecraft, e a gente Caramba. pode ver ele bem aqui. Essa gravação precisa ser de no mínimo 2017. Os frangos de fome só foram adicionados em 2011. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa versão do Minecraft que ele tá jogando é uma versão atípica. Falta nela uma coisa que foi adicionada em 2011, mas tem nela uma coisa que foi adicionada em 2017. É uma versão atípica. Enfim, isso é só um detalhe que eu quis Famosa versão bugada. É a única explicação. pontuar. Outra coisa, eu falei agorinha que a nossa gameplay realmente se inicia porque isso aqui se trata de uma mera gameplay de Minecraft. Esse vídeo funciona literalmente como um vídeo de gameplay com direito à edição e tudo mais. Okay. All right. Well, what's up, guys? I guess. Enquanto o nosso querido Deathmob cata madeiras, E aí, ele galera, vai eu acho. imaginando sobre o que esse mod possa possivelmente ser. Se um amigo mandou pra ele, sabendo que ele é um youtuber de mods bizarros, isso aqui não pode ser só sobre o Verity, né? Começou a macabrice do cacete aí, ó. Começou.
Como eu citei, esse vídeo segue o padrão de uma gameplay de Minecraft. Depois de catar um pouco de madeira, Deathmob vai catar lã, vai catar carne, carvão, pedra, e ele faz tudo isso com Verity no seu inventário. Lembrem, esse vídeo aqui não é um Analog Horror nem nada. Ele se vende como uma mera gameplay de Minecraft. Então em certos momentos a gente vai ter até mesmo memes na edição do vídeo, porque isso aqui é só uma gameplay de Minecraft, né? Depois de passar um dia inteiro nas cavernas, não encontrando absolutamente nada de útil, o Deathmob resolve conversar com o Verity. E ele faz a seguinte pergunta: Verity, aonde ficam os diamantes mais próximos? E o Verity responde: na camada 58, 73 quarteirões a nordeste. Isso é uma coordenada. E pra saber se ele tá falando a verdade, é só indo lá ver. E quando o Deathmob chega lá, de fato, há diamantes no exato Aí é roubado, hein? Ter um Verity assim nesse nível de roubado é maneiro. local dito por Verity. Vocês viram esses memes que apareceram na tela? É do vídeo original, e eu simplesmente amei. Depois que Deathmob notou esse poder geográfico de Verity, ele começa a fazer mais perguntas. Por exemplo, aonde tá a vila mais próxima? E seguindo as coordenadas de Verity, ele de fato encontra uma. E notando que Verity pode ser um bom companion, o nosso querido Deathmob fica seguro de levar ele com si pra essa campanha que ele tá começando. Depois disso, o vídeo vai ter um time-lapse ali, mostrando como a relação dos dois se fortifica. Eles realmente parecem virar amigos. Só que vocês sabem que isso aqui não vai ser só um mar de rosas por muito tempo, né? E as coisas começam a ficar estranhas agora. Numa noite aleatória dentro do jogo, o Deathmob resolve fazer uma pergunta que não diz respeito ao jogo, e sim a si mesmo, o player do mundo externo. Abre aspas, Verity, o que eu deveria fazer de janta hoje? E Verity responde, você comeu pizza ontem, tenta algo mais saudável, tipo uma salada. A problemática dessa afirmação do Verity é a seguinte, como ele sabe o que o player comeu na vida real ontem? I did have pizza yesterday. You can ask me anything. I know everything. Verity vem dizendo que ele sabe de tudo há um Caralho. tempo, mas tudo do mundo qualquer um sabe pelo Google. Tudo do jogo, Verity faz parte do jogo, ele pode só ler a seed inteira pra saber aonde tem diamante, aonde tem uma vila, só que agora saber de algo da vida pessoal de alguém, É isso muito não é preocupante. normal, e isso assusta Deathmob. Eu acho que assustaria qualquer um, na verdade. No dia seguinte, Deathmob pergunta a Verity se existe alguma outra vila perto dele, fora as que ele já foi. Ele quer achar novas vilas pra fazer trocas com os villagers. E prestem bem atenção no que o Verity responde. Yes, south. But I would avoid the ones to the east. Why? The villagers are gone. Deathmob chega a questionar se eles despawnaram ou algo do tipo, e a única resposta do Verity é se foram. O Deathmob, ele Pô, mano, é complicado. Né? Se foram por aonde? vai até a tal Vila do Sul. E quando ele chega lá, realmente não tinha nenhum villager. O Verity nos deve algumas explicações. Quando o Deathmob questiona o que foi que aconteceu, o Verity diz que algo passou por aqui. Nisso, o protagonista vai chutar que foi villagers. Só que o Verity garante que não foi isso que aconteceu. O algo que passou por aqui tava faminto. Deathmob não gosta dessa resposta. Ele não fala mais nada, ele guarda o Verity e foge pra casa. E ver o mundo dele nessa noite, somado com o fato do Verity saber de algo que a gente não, isso tudo acaba tornando a ida pra casa bem amedrontadora. Em casa, no dia seguinte, o Deathmob resolve construir uma torre de vigia no topo de uma montanha. Durante aquele dia, Verity vai começar a fazer perguntas mais íntimas do jogador. Tipo, perguntar se ele mora sozinho na vida real. O que é estranho, porque ele, em teoria, deveria saber de tudo. Mas, enfim. Pra que tu quer saber, irmão, se eu moro sozinho? Tomando teu cu, hein? O player só confirma que sim, ele mora só. E pergunta por que o Verity quer saber isso. E ele só diz que é curiosidade mesmo. Mais coisas estranhas também vão acontecer com o Verity a partir daqui. Se vocês notarem, ele sempre tá com um sorriso no rosto. Só que do nada, essa feição fica séria. E quando o player questiona isso, o Verity nega, dizendo que ele sempre tava sorrindo. Só que ele tá sorrindo com os dentes agora. E sorrir com os dentes, sem parar, é um comportamento típico de um sorriso falso. E ele ainda vai mudar essa feição de novo. À noite, o Deathmob pergunta pra Verity se ele sabe tocar músicas. E ele diz que sim. Nisso ele toca uma música meio jazz pra ele ouvir. E essa música de jazz é exata a mesma música que toca na animação de início com o Villager. Gente, não citei a animação de início. Na animação, nós vemos um Villager procurando por alguém na vila. Enquanto ele tá procurando, tá tocando uma música sobre alguém que também tá procurando uma pessoa. Nossa, o Villager vai andando, procurando, não encontra. Uma coisa que dá pra notar é que ele é o único Villager dessa vila. E em certo momento da animação, algo o puxa pro canto. E isso acontece. É o Verity, filho, é o capeta. É o cão.
A música que tava tocando na animação é a exata música que Verity toca, e Death Mob fica ouvindo. E enquanto ele se diverte com o som, ele nem nota que tem algo do lado de fora da casa dele, olhando pra ele, bufando muito, sedento, com fome. Fim de noite, Death Mob vai dormir. Quando ele acorda, ainda à noite, Verity vai estar com um sorriso ainda mais desconfortável, meio malicioso, e logo que ele acorda, o player pergunta a Verity se tem algo que ele precisa saber pela manhã. Something is coming in 3 days. Pô, Ok, então já levanta e o bicho fala, você tem algo que chegará em 3 dias é preocupante. O que vai vir? E a chuva de diamante? O cão? O quê? Chuva de meteoro? Death Mob Qualquer coisa. pergunta mais coisas sobre esse algo, e Verity apenas diz que é algo ruim. Quando o player pergunta se ele pode evitar essa coisa ruim que vai vir, Verity diz que ele poderia. Ele teve a chance de parar, só que agora não dá mais. Não tendo muito o que fazer, o Mob vai comprar a briga. E os próximos 3 dias ele gasta se armando contra, fazendo armaduras, criando armadilhas em volta da própria casa, e meios de segurança com portas de ferro. E a cada dia que passa, o Verity fica com um sorriso cada vez mais perturbador. Fora que ele tá bugado. Em certo momento, o player, pra testar Verity, pede pra que ele faça o som de uma porta, e Verity abre uma porta. Depois ele faz um som ensurdecedor, dizendo ser o som da noite. Ele tá todo bugado. A gente tá no dia 2. Como os 2 últimos meses de precaução, Death Mob faz um mini muro em volta de casa. E também baixa um mod de lanternas pro seu jogo, pra ajudar ele a enxergar melhor no escuro, obviamente. E durante aquela noite, na chuva, Death Mob resolve confrontar Verity pela forma suspeita que ele tem agido. Verity, a coisa faminta que varreu a vila e que tá vindo atrás de mim, é você? Você é a coisa faminta? Em resposta, Verity só fica tocando aquela mesma música de jazz de novo. Tá E nisso, amarrado. Death Mob vai dormir de raiva. E no dia seguinte, ele tranca Verity com terra naquele canto dele. Já que ele não quer contar pra ele o que ele sabe, Death Mob vai deixar ele sozinho Pior escolha de Dead Mob. Pior naquela escolha casa, preso. O nosso querido protagonista decide ficar naquela torre de vigia dele. E o Verity até diz que isso não vai adiantar, e que ele sabe aonde fica a torre. Só que o Death Mob simplesmente não liga. E as coisas que Verity fala aqui soam até mesmo um pouco como uma ameaça. It's already over, Mob! You are mine! Já na sua torre, ele sabe que é no dia seguinte que a tal coisa vai vir. Então lá, ele se instala como pode. Ele tá tentando se certificar de que ele vai ficar bem aquela noite. Aquela seria a noite que a coisa iria vir. Depois de deixar tudo pronto, Death Mob resolve ir dormir. Mas quando ele tenta, a seguinte mensagem aparece. Verity está por perto. Você não pode dormir. Verity por perto? Como? Ele nem se move. E mesmo que se movesse, ele tá preso na casa antiga do player. O Mob resolve descer. Ele precisa ver se essa mensagem é real. Ele pega a lanterna e desce a torre. E quando ele chega no chão, ele volta a ouvir a música do Verity tocando de longe. A música tava vindo claramente de uma direção específica. E quando ele liga a lanterna pra ver o que era, ele vê isso. Verity? Oh my god. Verity era realmente a tal coisa faminta? No. Verity. Verity! Ele ainda tá faminto. O Death Mob tenta subir a sua torre de vigia o mais rápido possível, barricando todo o caminho e a porta. Enquanto isso, aquela coisa fica fazendo muito barulho do lado de fora. Mas muito mesmo. E de repente, o barulho para. Um silêncio toma conta de tudo. E aparentemente, aquela coisa foi embora. Filha da puta, que susto, cara. Ai. Desculpa. É nesse jumpscare que o primeiro vídeo acaba e o segundo se inicia. O Verity começou a entrar a janela adentro, o que força Death Mob a abrir todo o caminho que ele barricou pra fugir. Ele se joga lá de cima, só que Verity vem logo atrás. E a essa altura, vendo como essa criatura age, eu sinceramente não vejo um mundo em que Death Mob se safa dessa. Ele corre até a sua casa antiga e arma sua armadilha com o Trapdoor, ou alçapão. Pausa pra explicação da armadilha. A IA dos mobs do Minecraft sempre cai em armadilhas de alçapão, porque pro mob, a armadilha é um bloco inteiro. Tudo por conta desse pequeno espaço que a Trapdoor ocupa no bloco sem nada, quando ela tá aberta. Então, por exemplo, se um Creeper, um zumbi ou o próprio Verity for aqui reto, em teoria ele iria cair direto na lava. Eu digo em teoria porque não é isso que acontece. Okay, I think I'm fine. Ah! Verity, stop! No andar de cima, o player barrica a entrada e começa a falar com Verity, tentando acalmar ele, dizendo que ele voltou pra ele, que ele poderia ter ido mais longe, mas mesmo assim ele não foi. E enquanto ele tá falando isso, tentando acalmar Verity, ele nota que a forma normal dele ainda tá ali, no mesmo lugar, aquela bolinha amarela. De repente, o barulho da criatura parou e Verity volta a ser o que ele era. You came back? For... Huh? me?
Vendo que Verity se acalmou, o Death Mob entendeu que ele precisa se adaptar a Verity e não o Nossa. contrário. Então, ele desbarrica a casa, ele deixa a casa habitável de novo e arruma tudo que aquela criatura destruiu. Ah, Ip, por que ele só não desinstala o mod do Verity? Porque não teria graça alguma. Eu sinto que eu perco 20 pontos de QI toda vez que eu respondo essas perguntas hipotéticas dos comentários, que sempre tem. Mas ele não fecha o mundo, ele não tira o mod, porque se ele fizer isso, não tem história. Entra no RP do Death Mob que eu te Nossa, velho. O bicho tipo, se acalmou só porque ele voltou pro cara, velho. O Rarity. garanto que vai ficar muito mais legal de assistir esse vídeo. Pela manhã, o player conversa com Verity. E diferente de todos os outros dias, o Verity tá muito conversador, dando ideias do que Death Mob pode fazer naquele dia. Inclusive, ele notou que o player tava quase sem ferro, então ele mesmo minerou mais e colocou no forno já. A bolinha tá aplicada. Nessa parte do vídeo, vai ficar parecendo muito que ambos estão se dando muito bem. Death Mob volta a carregar Verity pra tudo que é canto. Ele vai até os villagers fazer trocas, ele realmente só passa a jogar Minecraft normal. Em certo momento, ele cita que ele quer ir pra um canto, e de forma seca, Verity só diz, não vá pra lá. E Death Mob só muda a direção sem questionar. O Verity ainda tem alguns segredos. Ele quer parecer o cara bom, mas ele não é. E Death Mob, por sua vez, entendeu como a banda toca. Então, ele não vai fazer mais perguntas. Eu só quero deixar claro, rapaziada, que nesse vídeo aqui, eu tô indo nos pontos mais importantes da lore. Só que no bruto, ambos os vídeos do Death Mob são gameplays. Tem diversos momentos divertidos que eu não tô citando pra manter o foco na lore. Por isso, eu super recomendo vocês irem Tá olhar o certo. canal original. A melhor experiência Pela sempre vai lore, ser não lá. pelo- E eu tô pelo batendo vídeo nessa todo. tecla nesse vídeo mais do que nos vídeos habituais, porque a construção de ambiente e narrativa que a gameplay num todo cria é simplesmente muito boa pra vocês verem só um resumo aqui. Sério, vão olhar o canal desse cara e se inscrevam. Os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Daqui pra frente, a interação do player com Verity vai ficar cada vez melhor. Eles passam a fazer tudo juntos. Eles estão sempre conversando e fazendo piada um do outro. Fica realmente uma vibe bem descontraída, que por um segundo a gente até se esquece que isso aqui é um vídeo de horror. Death Mob continua a campanha dele. Ele vai pro Nether e quase taca fogo na casa inteira por conta de uma lareira mal projetada. Mas, essa harmonia não ia durar muito. Vai chegar uma hora que Death Mob vai perguntar pra Verity aonde tem uma outra vila por perto. Ele queria ir pra lá pra pegar recursos pra encantar suas coisas. Nisso, Verity diz que ele mesmo pode encantar as coisas dele. Death Mob não precisa procurar por mais pessoas. Ele já tem Verity. Pra que mais pessoas? E essa frase, esse comportamento, explica tudo aquilo que a gente viu em Verity? partes. Calma, Verity é Verity. ciumento, Calma, por isso ele se Verity. acalmou quando o Death Mob voltou pra ele. O Verity literalmente só entrega os encantamentos que o player quer. E isso tira bastante da graça do Minecraft. Só ter tudo de mão beijada não tem graça num jogo onde o foco é extração de minérios. Chega uma hora que Verity literalmente pergunta pro player se ele pensa nele enquanto não tá no Minecraft. E isso é bastante esquisito, ultrapassando muito o aceitável pra uma IA programada em Java. Só que essa Sim. pergunta só não é mais estranha do que a resposta do Death Mob. I guess you're kind of hard to forget. Tá bom. Death Mob pergunta a mesma coisa. Tá, né? Se Verity pensa nele quando ele não tá né? online. E ele diz que ele espera pela volta dele. Tá, isso aqui tá indo pra um lado que eu não tava esperando. Tô bem curioso pra ver as fanarts que a tropa do Twitter vai fazer. No dia seguinte, Death Mob reforça mais ainda a casa deles. E ele fofamente carrega o Verity pra mostrar tanto as paredes que ele fez quanto a armadilha. Ele não deixou Verity cair. Isso não acontece no Minecraft. Ele dropou Verity. E o Verity sabe disso. A feição dele agora é de decepção. E ele vai começar a surtar com isso que acabou de acontecer. Só que naquela hora mesmo, o Death Mob consegue convencer o Verity de que foi um acidente. E o Verity acredita. Eu, pelo menos, espero que ele tenha acreditado. Essa queda do Verity na lava foi realmente uma tentativa do Death Mob de terminar com ele. Só que foi falha. E isso leva ele a ir desabafar com um amigo dele pelo Discord. Twixel é o nome desse amigo. E na call que os dois têm, a gente descobre que todo aquele momento de paz que ambos estavam tendo depois do surto do Verity era realmente só o Death Mob tentando manter as coisas em paz. Ele tava em pânico o tempo todo, fazendo de tudo pra não trigar o Verity. Só que ele não consegue mais. Depois de ver que Verity é basicamente imortal, ele não consegue mais. Mas Ivy, por que ele só não desinstala o mod? Sai do meu vídeo! O Mob convence esse amigo a entrar no mundo dele pra ver isso e talvez ajudar ele com algo. E eu não acho que adicionar um segundo jogador no mapa do Verity, uma criatura ciumenta e possessiva, tenha sido a melhor das ideias. Inicialmente, a interação de Verity com Twixel é bem tranquila. O Twixel vai interagir por um bom
bom tempo com Verity e não vai encontrar nada de errado com ele, nada de assustador ou perigoso. Nisso ele vai começar a achar que o problema tá no Death Mob. Ele cita que talvez ele esteja tempo demais só nesse mundo, que Verity pode até ser algo estranho, mas no fim do dia ele ainda é só um mod pra Minecraft, um mod muito bem feito, mas só um mod. E essas afirmações do Twixel irritam um pouco o Death Mob. Ele vai citar que essa bolinha virou um monstro gigante que tentou acabar com ele. Ele fala isso com muita raiva. O Twixel então dá 2 passos pra trás do que ele disse e se compromete a ficar de olho em Verity. E não demora muito pra esse mano dar com a língua nos dentes. Em certo momento, o Twixel, que também tem canal no YouTube, cita algo sobre a agenda de gravações dele. E Verity, ouvindo a conversa, elogia uma das séries do canal dele. E isso dá literalmente um momento eureka na cabeça do Twixel. É nesse momento que ele entende. Imagina a cara do cara, tipo assim, vendo um mod do Minecraft elogiar um bagulho do seu canal, sendo que ele não era pra saber do seu canal. Que essa bolinha amarela realmente sabe demais. Que isso aqui não é um simples mod bem feito. É mais do que isso. Ambos agora estão meio espiados com Verity. E o Verity já notou isso. Twixel e Death Mob vão começar a criar diversas teorias do que pode estar rolando. Eles ficam falando o porquê a lava não terminou com Verity. E enquanto eles estão no local privado conversando, Verity simplesmente entra a porta dentro, dizendo que o outro quarto é chato. Detalhe que essa é a primeira vez que a gente vê Verity se movendo em forma de bola. Ele sai rolando por aí. Por meio dos sussurros do Minecraft, que é tipo um chat privado integrado no game, Twixel pergunta se foi Death Mob que abriu a porta, e com o rosto, Death Mob fala que não. A solução é botar Verity num baú e tampar ele com uma pedra, mas nem isso para essa bolinha travessa. Como eles não têm muito o que fazer, eles vão ter que ser, entre muitas aspas, mas também Verity é indestrutível, imortal, é tudo, né? honestos com Verity. O Death Mob coloca Verity dentro de casa, dizendo que ele e Twixel precisam falar sobre algo pessoal dos dois, e que não tem nada a ver com Verity. Ele pode ficar em paz em casa sem desconfiar de nada. E o Verity diz que vai ficar. Então, Death Mob e Twixel saem noite afora pra conversar. O que rola é que Twixel, depois de notar que esse mod era bem mais complexo do que eles pensavam, ele foi atrás de procurar relatos na internet. Qualquer coisa que ajudassem eles a combater ou lidar com Verity. E ele achou. Ele encontrou uma postagem datada de 2 anos de um cara que tinha esse mod instalado e tava enfrentando os mesmos problemas. Só que quando o Twixel vai de fato contar o que fazer nessa situação toda, eles ouvem a música do Verity ficando mais alta. Ele tá vindo pra perto deles pra ouvir o que eles estão falando. Nisso, eles bolam um plano. Death Mob vai distrair Verity enquanto Twixel vai pesquisar na internet o que eles podem fazer pra parar Verity. Aí Caralho. o vídeo volta pra aquele momento Jesus Fofinho. sabedoria. Com Verity e Death Mob tendo tempo de qualidade um com o outro. Enquanto Twixel pesquisa como literalmente matar Verity. E tudo corre bem durante essa Literalmente, um distrai e o outro procura uma forma de matar, literalmente, né? parte. Assim, uma hora ou outra o Verity solta uma frase estranha, mas isso a gente releva. Olha como ele é bonitinho. Só que enquanto todo esse momento tá acontecendo, dá pra ver claramente que Twixel e Death Mob estão algo toda hora. Nesses momentos a gente vê alguém colocando placas. Só pra deixar claro, a gente tá no POV do Twixel nessas horas. E ele tá guardando coisas em algum lugar com muitos livros. Ok, de volta ao POV do Death Mob, por meio daquele chat privado do Mine, o Twixel fala que só mais 5 minutos. E seja lá o que ele tá tramando, vai tá pronto. É óbvio que em algum momento o Verity iria suspeitar e ia perguntar onde é que o Twixel tava. E o Death Mob dá uma desculpa qualquer, que não parece colar muito com o Verity. E ele avisa que a bolinha já notou isso pelo chat privado. Eventualmente, Twixel finalmente diz ter conseguido, seja lá o que ele tava fazendo. Só que ele cita que Death Mob não pode perder Verity de vista. E ali tá ele, sentadinho na cama. E tudo tava correndo bem. Só que o Twixel foi meio... Ele foi muito burro, porque ele chega na casa anunciando o que achou, e Verity ouve tudo. Pra Verity fica claro que, sim, eles estão tramando algo. E ele vai começar a agir de forma meio cínica daqui pra frente. Verity vai perguntar o que ele achou, e o Twixel diz que ele encontrou mais biomas legais. Ele falou isso querendo desviar do que ele de fato achou. E o Verity sabe disso. Afinal, esse mundo que eles estão só tem um bioma. E Verity joga isso na cara dele agora. Twixel não sabe o que dizer e simplesmente sai correndo da casa. E, bom, durante aquela noite, Verity resolve fazer uma visita pra Twixel na casa dele. Eu acho que alguém morreu.
Mais tarde naquela noite, o Death Mob olha pra janela e não vê Twixel dentro da própria casa, e isso já deixa ele em alerta. Antes mesmo que Death Mob possa perguntar o que aconteceu, Verity só diz que ele saiu. Verity mente dizendo que Twixel saiu do jogo. Só que o Death Mob questiona por que ele não se despediu, e o Verity só diz que ele tava com pressa. Mas o nosso protagonista sabe que isso é mentira, e ele vai lá conferir. Na frente da casa do Twixel, manchas, a gente sabe do que, e dentro da casa mais sujeira. Um pequeno rastro pra fora mostra que ele até tentou fugir, mas não deu certo. Quando o Death Mob volta pra casa, Verity diz que são só eles de novo. Não é melhor assim? E o Mob, sem dizer uma única palavra, só se deita ao lado de Verity. E no dia seguinte, ele tá decidido a sair pra procurar mais vilas, coisa que o Verity pediu pra ele não fazer. Ele diz pra ele que não vale a pena a viagem, porque não tem mais ninguém lá fora. Só que o Death Mob vai mesmo assim. Ele tá decidido. Chegando nas vilas do leste, realmente não tem ninguém lá. Nenhum aldeão sequer. Aqui, aquela bolinha fez uma coisa meio doentia. O Verity se tratou de tirar todos os seres vivos do mapa para que ficasse só ele e o Death Mob, mesmo que isso signifique tirar outro player também. Mano, isso é bizarro, mano. Nosso protagonista continua indo em vilas mais distantes e nelas também não tem ninguém. Vocês têm noção que aquela bolinha se deu o trabalho de ceifar até mesmo os animais? Ele não quer que Death Mob tenha nenhum tipo de interação mesmo. Só ele e Verity. Se o Mob quiser algo, se ele quiser uma carne, uma magia, um amigo, ele só tem a Verity agora. Durante aquela noite, enquanto ele voltava pra casa, o Mob acaba achando uma grama falsa no chão. E quando ele quebra, se trata de um esconderijo. E lá dentro, ele encontra justamente aquele local que a gente viu no POV do Twixel. Ele tava tramando algo aqui. Só que, o que é isso? A gente tem diversas placas aqui Lava com X. livros falando coisas que dizem respeito ao Minecraft. Só que elas estão meio largadas de forma confusa. Lava X, Void X, Melee X, Commands X, Drawing X, Files X, e uma delas no fim do mapa com interrogações. Por algum motivo, Death Mob olha pra isso aqui e ele nem interage com o livro, ele só quebra esse altar. E debaixo dele ele encontra um baú com mais um livro embaixo. E vale a pena lembrar uma coisa, naquela hora que o Twixel voltou pra casa falando que ele tinha achado algo, dá pra ver claramente que ele tava com alguma coisa na mão, e essa coisa era um livro. Talvez esse livro que Death Mob vai ler agora seja o exato livro que Twixel carregava. E bom, o que diz esse livro? Nesse livro, Twixel conta que Verity é muito antigo. Na verdade, ele é mais antigo do que o próprio Minecraft. Ele não quer o seu fim. Todas as pessoas que vieram antes de ti, ele manteve-as consigo o tempo que pôde. Quando tentaram ir-se embora ou resistiram, ele as impedia. O Twixel termina dizendo que é impossível parar essa coisa, simplesmente porque ele não tá nativamente nos códigos do jogo. Não tem como destruir ou apagar essa coisa. O que Death Mob precisa fazer é obrigar Verity a se destruir. Ele precisa induzir Verity ao próprio erro, à própria falha. E depois disso, a gente tem algumas páginas em branco até a 31ª, onde nós temos uma página que só tem escrito as seguintes palavras: X-Ray, Juliet, Sierra, India, Mike, November, Romeo, Mike, Tango, Romeo, Juliet. E, bom, se a gente pegar a inicial de cada uma dessas palavras, a gente vai ter uma coisa sem sentido. Mas calma, isso daí é uma cifra de César. Numa cifra de César, cada palavra que aparece, a gente precisa voltar ou avançar um número específico de letras do alfabeto. A gente faz isso para ter a frase correta. E no caso, essa cifra de César aqui, a gente tem que voltar 5 letras de cada alfabeto. E fazendo isso, a gente encontra a seguinte frase: Send him home. Mande-o para casa. Mandar ele para casa? O Verity? Essa é a solução? Nossa senhora, tem que ser muito nerd pra ir nesse Tá, nível. eu tenho uma pequena interpretação sobre isso aqui. Pense comigo. O Twixel citou que Verity é mais antigo que o próprio Minecraft. Já E começa a tá ele errado. não tá nos códigos porque ele não é desse mundo. Mundo, eu digo Minecraft, não do mundo da vida real. E no fim, ele diz que a única forma de tirar ele de lá é fazendo ele se destruir. Somando tudo isso, a frase mande-o pra casa, tudo isso me faz crer que Verity é de algum outro lugar. Tipo assim, ele é um assistente virtual. A gente tem vários assistentes virtuais por aí. Quem não lembra do Bonesy Buddy, que era tão maligno quanto Verity? Ele só não tirava a tua vida, eu acho. Eu acredito que Verity seja de algum outro lugar. Ele não é do Minecraft, mas veio parar aqui. Ele é um assistente virtual que veio parar aqui. Eu cheguei a pesquisar por Bizarro. assistentes virtuais que são um emoji amarelo, não achei nenhum resultado satisfatório de fato. O que me deixa com uma grande pulga atrás da orelha. Tipo, como assim ele não é daqui? Como assim a gente tem que fazer ele se destruir? E como assim a gente tem que mandar ele pra casa? Uma outra coisa também que me deixou curioso é como que Verity, a bolinha, e aquela criatura podem ser a mesma coisa, se naquela cena em que Verity toca a música, o Verity tá dentro da casa, mas a gente também vê que tem uma criatura do lado de fora olhando pro Death Mob. Aquela coisa tá na escuridão, olhando ele pela janela. O que era aquela coisa se não era o Verity? Você tem um ponto, Rick. Aí você tem um ponto. Caralho.
Essas são coisas que me deixaram bem curioso, mas eu tô satisfeito. Esses 2 primeiros vídeos serviram muito bem pra nos mostrar esse universo e as regras dele. E agora eu tô bastante ansioso pra parte 3, que já foi confirmada pelo criador. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo... Caralho, velho. Que bizarro.